Basicamente, a nossa amizade finalizou com eu mandando ele ir pra... era assim, escravidão. Basicamente, era escravidão. Ela acabou descobrindo que ele tinha uma noiva. Gente, eu lembro uma vez, ele me pregou uma peça que eu fiquei muito puta. Quando eu cheguei lá, que eu fui saber que o mineiro tava hospedado junto comigo nesse apartamento, só eu e ele. O meu quarto simplesmente não tinha chave, não tinha nada, galera. Me colocando em risco, sabe? Todas as noites que eu fiquei lá, tinha um tiroteio. Eu falava que ele tava fazendo coisa errada, mas ele nunca me ouvia, ele não tava nem aí. E assim, que sobrou, ele vendeu tudo pra outras pessoas e foi embora pro Egito. E eu achava até que ele não ia mais voltar. Assim, uma coisa louca foi esse dia. Eu não estava mais aguentando ficar em pé esse dia, sabe? Só que você acha que ele ficou na dele? Não ficou. Então ele começou a fazer piadinha comigo. Aí ele, não, eu falei, porque eu não vou. Você já sabe que eu não vou. Por que você tá me falando isso? E eu fiquei até muito tarde sozinha lá. Eu não fui nem no banheiro, pra vocês terem uma noção. Porque os egípcios, eles são manipuladores. E ela fala isso com todas as letras. Eu comecei a abrir muito os meus olhos pra muita coisa que ela falava que eu tava vivenciando ali com aquele amigo. Quem tá aí? Fulano. Quem tá aí? Me fala. É minha esposa. Eu casei, não sei o que. E eu fiquei assim, quê? Não passou tipo assim, um mês. Eu fiquei muito chocada com tudo que eu vi. E eu esculachei com ele. Eu mandei ele a merda. Falei, quer saber? Vai pra merda. Falei, gente, lavei minha alma. Oi, gente. Vocês estão prontos pro babado desse vídeo? Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui pra contar uma história da minha vida pra vocês. Porque assim, galera, não tem como fugir das histórias da minha vida, né? Até porque o meu canal, ele já cresceu muito graças a histórias da minha vida que eu já contei aqui pra vocês, né? Até acho que foi ontem eu li um comentário assim de uma menina: nossa, eu conheci você daquele vídeo que você contou que tava apaixonada platonicamente por um cara de onde você trabalhava, sei lá, alguma coisa assim, né? O jeito que ela explicou. E eu sempre trouxe vídeos aqui contando experiências da minha vida, vídeos que engajaram muito bem, vídeos que me trouxeram novos seguidores. E eu tento sempre dar uma mesclada, né? Contar alguma coisa da minha vida, porque eu não me incomodo de contar certas coisas da minha vida pra vocês. Eu gosto de compartilhar, gosto de ver os comentários. Mas também tem aquela parcelinha de pessoas que não gostam quando eu falo de alguma coisa da minha vida, né? Que acham que eu sou um robô aqui, que eu só posso fazer os conteúdos de ASMR, conteúdo educacional, roleplay, esse tipo de coisa. Mas, gente, esse aqui é o meu canal e tem sobre a minha vida, coisas sobre a minha vida aqui também. Como eu sei que muita gente gosta, né? A maioria, grande maioria, sempre me pede, sim, hoje eu vou contar uma história meio polêmica de um amigo que eu tive, tá? Vou contar aí todos os babados pra vocês, mas assim, basicamente, a nossa amizade finalizou com eu mandando ele ir pra M. Foi uma pessoa que foi muito querida pra mim, sabe, por muito tempo, assim. E é muito louco, porque quando você está envolto em... Como é que fala? Gente, tá tarde, eu não tô sabendo falar muitas palavras. Mas quando você tá com uma pessoa, lidando com uma pessoa de uma certa cultura diferente da sua, uma pessoa, enfim, que tem vivências, que tem uma cultura diferente da sua, às vezes você precisa, tipo, tentar entender um pouco o que tá acontecendo, sabe? Porque às vezes você tá sendo levado a uma certa coisa e você nem tá percebendo. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Enfim, gente, eu vou parar de enrolar e vou pra história. Já deixa o seu like antes de começar esse vídeo. Por favor, deixa o seu like, é tão importante. Tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho lá que saem vídeos de ASMR assim, ó, maravilhosos, que você vai adorar. Então vamos lá começar.
eu vou tentar evitar detalhes nesse vídeo que exponham terceiros, né, pessoas que não tem nada a ver com essa coisa, assim, a ver, que eu digo que não tem nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade sobre essa história, tá? Mas basicamente é assim, eu conheci uma pessoa, um homem árabe do Egito, através de uma pessoa próxima de mim, né, que eu não vou ficar citando nomes aqui, mas enfim, conheci essa pessoa muitos anos atrás, num momento da minha vida que eu tava bem mal, assim, com umas situações pessoais minhas, que eu depois posso contar também, mas enfim. E essa pessoa trabalhava num lugar que era uma loja que tinha coisas árabes, né, da cultura dele, porque, enfim, ele é árabe, ele nasceu no Egito, ele viveu a vida inteira no Egito, veio morar no Brasil já adulto, tentar uma vida melhor, né, enfim. E aí eu conheci essa pessoa, que ele era bem tímido e tudo mais. E eu conheci ele porque eu queria um emprego e o lugar que ele trabalhava estava contratando. Precisava urgente de pessoas. De mais que uma pessoa, né? Precisava de 2 pessoas. E essa pessoa que me apresentou, ele fez essa intermediação, né? Ele era o gerente do local. Ele fez uma entrevista comigo, mas ele era bem tímido. Não nem foi uma entrevista, basicamente assim, ele falou as condições de trabalho e se eu queria. E eu falando que queria, ele, né? E eu comecei a trabalhar com ele e com mais uma pessoa, que foi a pessoa contratada, que era mais uma menina. E nesse período que a gente trabalhou junto, a gente pôde se conhecer melhor, né? E fazer uma amizade. Porque até então, assim, eu vi ele como uma pessoa muito tímida, assim. Mas aí quando a gente começou a trabalhar junto, a gente foi fazendo uma amizade mesmo, assim, muito legal. Eu ensinei pra ele várias coisas do Brasil, assim, até a gente brincava que eu ensinei palavrões pra ele do Brasil, realmente, a gente tinha essa mania de conversar, assim, falando palavrão, enfim, era uma coisa leve, era uma coisa bacana. Eu gostei muito de trabalhar com ele, assim, no sentido de que ele era o meu gerente, mas ele era uma pessoa super tranquila, né? E com o passar do tempo, a gente ali trabalhando diariamente, né, como eram só 3 pessoas trabalhando, eu passava a maior parte do dia com ele, sabe? Porque uma pessoa chegava na loja, ficava de manhã sozinha, aí depois ele chegava e aí logo depois eu chegava. E aí a gente ficava juntos até o fechamento, então a gente passava muito tempo juntos. E eu fui conhecendo um pouco da história dele, mas assim, eu era zero invasiva, também não perguntava muita coisa. Eu não tinha essa coisa de ficar, tipo, interrogando ele nem nada, ficar perguntando da vida dele. Mas a outra menina que trabalhava com a gente, que também se tornou uma amiga pra mim, ela não. Ela já era muito curiosa, porque assim, ela trabalhava, fazia trabalhos voluntários, que tinham muito a ver com a cultura dele, sabe? Com a religião dele e tudo mais. Então, às vezes que nós 3 estávamos juntos no trabalho, rolava muito perguntas da parte dela pra ele, né? Curiosidade da vida pessoal dele, que ele não abria muito. Eu não perguntava, ele não falava e ficava por isso, mas ela sempre era a pessoa que perguntava muito. E aí, a gente foi conhecendo ele aos poucos, né? A gente descobriu muitas coisas. E assim, galera, ele era muçulmano, né? E eu não tenho nada contra os muçulmanos, mas não é uma religião que eu acho que, tipo assim, não me enche os olhos em nada, sabe? Eu acho que é uma religião que tem um monte de problemas. E eu via isso refletindo nele quando ele começou a se sentir um pouco mais confortável de contar a história dele pra gente, né? Porque assim, a gente sentia, eu sei que não é legal sentir isso por ninguém, tá? Mas a gente sentia uma certa pena dele, tá? Porque ele era uma pessoa muito trabalhadora, muito esforçada. Trabalhava lá com a gente, assim, incessantemente. E o dono daquele negócio que a gente trabalhava, o dono daquele estabelecimento que a gente trabalhava, também era árabe, também era do Egito. E as condições de trabalho em que esse dono, colocava essa pessoa, esse amigo nosso pra trabalhar, era assim, escravidão. Basicamente, era escravidão.
E mesmo assim, galera, ele trabalhava incessantemente. Pra vocês terem uma ideia, ele não tinha folga. Ele trabalhava em torno de 12 horas por dia, alguma coisa assim, todo santo dia, porque ele não tinha nenhuma folga. Aos domingos, que era o dia que era a nossa folga, minha e da menina, ele que ficava lá o dia inteiro trabalhando, sozinho. Ele não era bem pago para o que ele fazia. Enfim, galera, ele tava num serviço de escravidão mesmo ali, tá? Então, sim, eu e essa menina, a gente sentia muito por ele, a gente ficava com pena e a gente se interessava sobre a história dele, né? Porque a gente sabia que os pais dele moravam no Egito, que ele tinha irmãs e tudo mais, né? E que ele ajudava a família. Então, essas curiosidades foram surgindo. E coisas do tipo assim, que essa menina acabou descobrindo, porque ela era bem curiosa. Ela acabou descobrindo que ele tinha uma noiva lá no Egito. Sendo que ele morava no Brasil já há uns, sei lá, 2 anos, ou mais de 2 anos. Já fazia esses 2 anos aí que ele não ia no Egito. E ele tinha essa noiva lá, que ele tava, tipo, pra casar com ela. Mas ele não falava pra gente, galera, que ele tinha essa noiva. Inclusive, antes dele falar isso, né, antes dele revelar isso pra ela, a gente até fazia piadas com ele, tipo, você quer namorar uma brasileira, né, não sei o que e tal. E ele sempre entrava na brincadeira também, ria, falava que sim, né. Eu já tinha visto ele ter interesse por algumas pessoas e tudo mais, então a gente, pra mim pelo menos, não passava pela minha cabeça que ele pudesse ser comprometido com alguém lá no Egito. Mas enfim, aí descobrimos isso, que ele tinha uma noiva. Mais pra frente descobrimos que esse casamento dele era um casamento arranjado, né? Porque ele já tava se aproximando de uma idade que os pais dele já não aceitavam mais que ele fosse solteiro. Então eles, né, arranjaram esse casamento aí pra que ele se casasse. Então assim, gente, são coisas da religião que eu acho que prejudicam o homem, prejudicam a mulher, prejudicam todo mundo, né? Mas enfim, ele era uma pessoa que dava pra ver que ele era ansioso, né? Ele fumava muito, e assim, dava pra ver que ele não tava bem, né? Claro, porque ele trabalhava, enfim, demais, enfim, porque eu tô contando tudo isso, gente? Porque todo esse tempo que eu passei trabalhando com ele, eu pude conhecer bastante dele. Eu vi que ele era uma pessoa boa. E isso aí eu nunca vou negar, sabe? Ele é uma pessoa de coração bom. Eu vi que ele era uma pessoa muito esforçada, que tinha esse desejo de vencer. E desde essa época que eu trabalhava com ele, eu já falava pra ele que eu tava ali temporariamente, porque eu tinha um canal e era o meu sonho. Eu queria fazer esse canal dar certo, eu queria crescer esse canal. Pra quem tem dúvida, gente, ele falava português, tá? Muito bem já. Ele tinha acho que 2 anos e pouco de Brasil e ele já falava português muito bem. Bem mais que o patrão dele, inclusive o nosso patrão, né, que já tava no Brasil há uns 10 anos e falava muito mal. Eu quase não entendi o que ele falava. Mas enfim, eu falava sobre isso pra ele, né, nessa época que eu trabalhava lá. Eu investia o dinheiro que eu ganhava lá no meu canal, comprava coisas que eu precisava, equipamentos. Ele sabia de tudo isso. Ele não levava muita fé, sabe? Eu acho que ele é aquela pessoa mais conservadora que acredita mais em trabalhos físicos, sabe? E eu falava pra ele que a internet era uma coisa muito possível e que era o meu sonho, era uma coisa que eu amava. Dava pra ver que ele às vezes dava uma desdenhada, mas ele respeitava, sabe? Que era isso que eu queria. Porém, quando a gente foi criando uma certa amizade, ele já falava pra mim que ele ia abrir o negócio dele, que ele queria ter um negócio. E me explicou, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas ele queria ter um negócio específico, que esse patrão nosso também trabalhava, né? E que ele já tinha trabalhado muito para esse patrão nesse modelo de negócios que ele também queria abrir. Então ele, assim, quis dizer que ele já entendia do negócio, já sabia como funcionava, já sabia o que ele tinha que fazer. E tudo que ele estava fazendo naquele momento era juntar dinheiro, esperar o momento certo dele largar aquele trabalho ali e focar nisso. Mas isso tudo, gente, ele tinha que meio que fazer escondido do patrão dele, porque se o patrão dele descobrisse que ele tava, tipo assim, planejando ser o concorrente dele, ia ficar mal pra ele, sabe? Ele seria demitido
E também ele teria uma inimizade com esse patrão, e ele não queria, né? Porque apesar dele saber que o patrão dele era um filho da mãe que explorava muito ele não queria problema com esse patrão. Ele só queria, né, viver a vida dele, poder sair daquilo e ter um emprego melhor, no caso ter o negócio dele, e não ter problemas, não ter rixas. E ele sempre, quando ele me conheceu, que ele viu como eu trabalhava e tal, e viu que eu trabalhava direitinho, ele já falava pra mim que queria que eu trabalhasse com ele. Gente, é o mingau que tá roncando, tá? Se vocês ouvirem um barulho. Ele falava pra mim que queria que eu trabalhasse com ele nesse negócio que ele ia abrir. Só que eu falava pra ele assim, eu não tenho interesse em trabalhar com isso, porque enfim, eu já tinha os meus próprios planos, né? Pois bem, vamos avançar um pouco na história. Aconteceu, galera, que eu saí desse emprego. Eu pedi pra sair desse emprego, né, por conta de mil coisas que não vem ao caso. O emprego era péssimo, na verdade, eu era super mal paga. E era época de pandemia, então a loja toda hora fechava e ele não pagava a gente. Enfim, eu pedi pra sair, só que eu tinha muito contato ainda com esse amigo, porque ele morava no mesmo lugar que uma pessoa da minha família morava. Enfim, eu tinha muito acesso a ele. Ele tinha muito acesso a mim, a gente era amigo já, né? A gente se falava muito, a gente tinha uma amizade, galera, sabe? E aí, a gente se falava sempre. Depois de um tempo que eu saí desse emprego, ele já tinha engatado no tal negócio que ele queria abrir, tá? Ele tinha engatado nesse negócio com um outro amigo dele, que também era árabe, que também era muito trabalhador, enfim, que eu também conheci. Eu conheci vários árabes, gente. Eu nessa época eu conheci muita gente árabe, africanos, do Senegal, indianos. Conheci muitas pessoas, assim, de vários países. E, enfim, aí ele já tinha iniciado esse negócio aí dele com esse outro amigo. E nisso, só que nisso, assim, ele era a cabeça do negócio e a pessoa que dava o dinheiro, né, o financiador do negócio. E o outro amigo dele tava na parte braçal mesmo de fazer o negócio acontecer. E nisso tudo ele ainda estava trabalhando lá naquela loja para aquele patrão árabe, sem o patrão árabe saber. Porém, como eles estavam ali já trabalhando com o mesmo negócio, né, porque esse patrão árabe, ele tinha esse negócio em que eu trabalhei junto com ele, ele tinha esse outro negócio que era o que esse meu amigo queria trabalhar e já tinha entrado nesse negócio. Então, assim, como são todos árabes, como todos têm nomes de árabes e tal, tava escrito que uma hora esse nosso patrão ia descobrir que ele tava trabalhando com isso aí, galera, porque um fala com o outro, são muitos contatos parecidos, e exatamente nisso que deu. O patrão dele descobriu que ele tava fazendo esses negócios aí fora do trabalho, ficou muito irritado com ele, eles tiveram uma discussão e ele demitiu esse meu amigo. E a gente que eu digo, eu e vários outros amigos, a gente sempre aconselhou esse nosso amigo que ele tinha direitos trabalhistas, que aqui no Brasil não era igual no Egito, que ele tinha certos direitos que talvez no Egito ele não teria, mas que ele tinha que correr atrás disso, que ele poderia processar esse patrão. Enfim, gente, assim, a gente deu muita força pra ele nesse sentido. E ele não queria briga, né, mas ele fez o que a gente não acreditava que ele ia fazer, que foi ameaçar esse patrão, tipo, se você não me pagar o que você tem que me pagar, eu vou te processar, esse tipo de coisa que eu mesma incentivava que ele fizesse. Eu via que ele não tinha muita coragem, mas acho que de tanta gente falar, ele tomou coragem, ele fez isso, sabe? E aí, o que rolou? Ele saiu desse emprego, né, começou a receber ali os direitos dele, depois de colocar o patrão na parede, e começou a se dedicar nesse negócio dele novo. E com isso, galera, o que aconteceu? Ele começou a tentar de todas as formas me colocar junto nesse negócio com ele, sabe? Então, tipo, trabalha com a gente, trabalha com a gente, trabalha com a gente. Acho que pela história que eu vou contar aqui desse trabalho não vai dar pra eu não falar o que é, né? Até porque eu já falei em vários vídeos aqui que eu já trabalhei com isso. Que eu trabalhei em feiras de culturas, de países, que acontece
em vários shoppings, enfim, eu trabalhava com isso. Eu já trabalhei tanto com ele quanto para outras pessoas também, outros donos de negócio. Só que ele queria sempre, né, que eu estivesse com ele nessa. E eu não queria. E assim, no início dele, eu ajudei da minha maneira, né, porque ele era meu amigo. Então, por exemplo, quando ele começou esse negócio, que ele não tinha dinheiro, ele trabalhava com roupa. Então ele ia pra São Paulo e tudo mais, comprava muita roupa e tudo mais. E levava pra esse, né, para os negócios dele. Só que, galera, no início, por exemplo, eu pegava as roupas lá na casa dele, pegava muita roupa, levava pra minha casa, tirava foto, fazia vídeo colocando no corpo, sabe? Criava, sabe, esses vídeos reels de Instagram, porque ele tinha começado o Instagram do negócio dele. Então eu postava foto, vídeo, criava reels. Quem já fez esse tipo de coisa sabe que isso dá um trabalho do cacete. Particularmente, isso é uma coisa que eu acho bem chatinha, tanto que pro meu próprio Instagram eu faço um vídeo ou outro. Eu não me dedico tanto a isso, porque consome muito tempo, bateria de celular, espaço de celular, tem que editar toda hora. E em paralelo a isso, eu estava me dedicando ao meu canal. Então eu não tinha tempo pra ficar fazendo esse tipo de coisa, ainda mais de graça, né? Mas eu fiz muita coisa assim pra ajudar ele mesmo, porque ele era meu amigo. Então, galera, eu comprei, na época que ele foi pra São Paulo, eu paguei ele pra ele trazer umas roupas pra mim também, no preço de custo, assim, né? E eu fazia vídeo com as minhas próprias roupas, eu fazia vídeo com roupas dele, depois devolvia. Enfim, e galera, era bem chato porque ele ficava me pressionando, me pedindo esses materiais que eu fazia como se eu trabalhasse pra ele, sabe? Não com grosseria nem nada, mas ele ficava tipo, já editou pra mim? Não sei o que lá, poxa, faz pra mim, e não sei o que lá, e fazia uma piadinha, brincava. E eu ficava, pô, para de me encher o saco, me deixa, depois eu te mando, não sei o que, tipo, sabe? A gente tinha bastante intimidade, assim, tipo, de xingar um ao outro até. Então eu falava, pô, no meu tempo eu vou te mandar. E assim, galera, era um saco, sabe? Porque ele agia como se eu estivesse naquele negócio com ele. Ele falava como se aquele negócio fosse nosso, meu, dele, de mais uma pessoa e tal. E não era, eu não estava inserida naquilo ali. E o pior pra mim é que esse trabalho, você não ficava num lugar só. Porque esse tipo de feira viaja o Brasil inteiro. Então você tem que ir pra vários estados do Brasil. E eu não queria fazer isso, gente. Porque primeiro eu tinha meu gato que eu tinha que cuidar em casa. Eu tinha meus vídeos que eu tinha que gravar. Se eu saísse do Rio de Janeiro, por exemplo, eu ia ter que ficar, sei lá, 1 semana, 2 semanas em um lugar. Depois 1 mês em outro lugar. E mais 1 mês e meio em outro. Era assim, era loucura. E não era luxo, não era glamour ficar viajando, galera. Era uma viagem 100% a trabalho. Que, por exemplo, você ia pra Bahia. Aí eu ia ficar lá num lugar que eu nem sabia onde eu ia me enfiar na Bahia, porque ele que via lá um hostel, nunca era assim um hotel ou uma casa só pra você. Era sempre um lugar que você ia, né, dividir com outras pessoas, afinal a verba é baixa. Aí você ia lá, dormir lá num lugar por 1 mês, um lugar que você nem conhece, nem sabe com quem que você vai estar. E, mas aí você vai turistar pela Bahia. Não, galera, não turista pela Bahia, porque você vai trabalhar dentro de shopping de 10 às 10. Então você chega na Bahia, 10 da manhã começa o trabalho, só encerra 10 da noite. Vai pra casa, dorme, no outro dia você repete tudo e você passa aquele 1 mês inteiro dentro de um shopping de 10 às 10. Então assim, é muito exaustivo, é muito cansativo. Eu trabalhei já muitas dessas feiras, né, e eu odiava, gente. Eu trabalhava muitas vezes ou porque eu queria uma graninha extra ou porque eu ajudava ele também. Já fui pra algumas feiras dele pra render outra pessoa, assim, porque ele tava precisando, sabe? Nunca porque eu queria, não. Porque ele fez muitas feiras pelo Rio de Janeiro também, mas em locais, assim, horríveis do Rio de Janeiro, sabe? Que eu não queria ir, que são perigosos. E eu ia, galera, eu ia sozinha, sem nunca ter ido no lugar, eu ia.
Gente, eu lembro uma vez, ele me pregou uma peça que eu fiquei muito puta. Eu fui fazer uma feira em Jacarepaguá e eu ia ficar uma semana lá. Era um apartamento até, o lugar não era ruim, tá? Eu fui ficar num apartamento lá, que ele já tinha alugado. Chegando lá no apartamento, eu ia dividir esse apartamento com um cara, um homem de Minas Gerais. Um homem que tinha, sei lá, uns seus 30 e pouco, 40 anos. E foi assim, eu cheguei no shopping, né, porque o meu padrasto na época me levou de carro lá. Eu cheguei lá no shopping, fui lá caçar o tal mineiro que ele falou, é porque o cara tal vai te dar a chave do apartamento. Quando eu cheguei lá, que eu fui saber que o mineiro tava hospedado junto comigo nesse apartamento, só eu e ele. Me deu a chave, não sei o que lá. E, gente, quando eu cheguei no apartamento, junto com o mineiro, né, porque acabou o trabalho, foi eu e o mineiro embora pra esse apartamento, o meu quarto simplesmente não tinha chave, não tinha nada, galera. Entendeu? E o quarto que o mineiro ficava era na frente do meu. Então você imagina, eu tinha ali por volta dos meus 19, 20 anos, sozinha, num lugar que eu não conheço, que eu não conheço Jacarepaguá direito, num lugar que eu não conheço, dentro de um apartamento com um cara que eu nunca vi na minha vida, um cara lá de Minas Gerais, dividindo apartamento ali com ele em outro quarto, sendo que eu não tinha nenhuma chave pra eu me trancar, pra eu dormir. E nesse dia, eu fiz um escândalo com ele pelo WhatsApp, sabe? Eu mandei mensagem, falei, peraí, como que você me bota nesse apartamento aqui, sendo que eu não conheço esse cara e não tem nenhuma chave pra eu trancar meu quarto? Pede a dona aí do apartamento uma chave, né, pra fechar o quarto. E ele foi, falou com ele gosta que eu dê tapa na bunda dele, gente, mingau. Falou com a mulher não tinha chave do quarto. Gente, eu fiquei lá essa semana inteira, né? A primeira noite eu dormi com muito medo, sabe? Tipo assim, eu dormi muito assustada. Eu nem dormi direito, na verdade. E eu tava muito cansada porque eu trabalhei o dia inteiro. Aí, gente, mas acontece que eu fiz amizade com esse mineiro, tá? Ele era uma pessoa, assim, gente boa demais. Eu não falo... Assim, galera, não tem nada a ver por ele ser mineiro, não tem nada a ver, tá? Tem a ver por ele ser um homem que eu não conheço e que eu tava dormindo ali no mesmo lugar que ele. Mas ele era uma pessoa muito gente boa, fiz amizade com ele. No final que ele foi embora, a gente se abraçou, ele falou que se eu fosse pra Minas que eu podia visitar ele. Enfim, uma pessoa muito gente boa mesmo. Mas poderia ter sido uma pessoa horrível e uma tragédia poderia ter acontecido comigo? Poderia, galera, porque eu não tinha como me defender, sabe? Então, assim, eu, nessa época, nossa, eu não tinha ninguém pra me instruir, ninguém pra me falar assim, não faça isso. Tipo, você tá colocando a sua vida em risco pra ajudar um amigo, sendo que esse amigo não deveria te colocar numa situação assim, sabe? Mas eu não tinha alguém pra falar isso pra mim, e eu me sentia mal de negar ajuda pra ele, porque eu tinha tanta empatia pela história dele, eu tinha tanto apreço por ele ser uma pessoa guerreira, batalhadora, que eu queria ajudar ele, mesmo indo contra a minha vontade e também me colocando em risco, sabe? Enfim, aconteceu isso, também aconteceu de eu ficar hospedada em um lugar. Eu fiquei hospedada uma vez na Ilha do Governador, gente, no Rio de Janeiro, pra quem conhece. E eu, todas as noites que eu fiquei lá, tinha um tiroteio do cacete lá rolando. E eu lá nessa casa, na Ilha do Governador, ouvindo os tiros assim muito perto. Fiquei num quarto que a cama era um negócio duro, assim, nem tinha colchão, era um negócio assim de madeira. Enfim, galera, teve essa vez, teve outra vez também que eu fiquei hospedada num hostel assim, nojento, que só tinha homem lá também, tinha muitos homens lá. Esse lugar, pelo menos o quarto já tinha uma tranca, né, mas tinha 2 homens hospedados comigo que trabalhavam na mesma feira que eu, e tinha outros homens lá que estavam hospedados que eu nem conhecia, tava lá, né. Esses 2 homens da feira em que eu fiquei, um era indiano, outro era senegalês, também 2 pessoas
muito boas, graças a Deus, assim, eu sou muito abençoada. Deus coloca pessoas muito boas no meu caminho. Eles até cozinharam pra mim, pra vocês terem uma noção, porque no dia que a gente se conheceu, eu falei pra eles que eu era vegetariana, e eles foram, quando acabou a feira, eles passaram no mercado comigo. Eu nem sabia que eles estavam pra preparar alguma coisa pra mim, mas eles compraram vegetais, não sei o que, chegaram em casa e cozinharam uma comida, gente, ó, uma comida indiana maravilhosa pra mim. Botaram até marmita, gente, assim, tem pessoas boas no mundo inteiro, sabe? Tem pessoas ruins, mas tem pessoas boas também. E eu me sinto muito grata por ter conhecido essas pessoas. Só que poderiam ser pessoas boas, poderiam ser pessoas ruins, sabe? E eu tive a graça de Deus de passar por pessoas boas. Mas enfim, aí aconteceu isso. Enfim, ele sempre estava meio que me colocando em situações que eu não queria estar. E aí, galera, muita coisa aconteceu, tá? Muita coisa aconteceu. Que eu não vou falar aqui porque esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas avançando um pouquinho na história, rolou uma coisa que foi assim. Ele voltou pro Egito uma época pra visitar. Terminou lá com aquele noivado lá que ele tinha, que era de fachada, né? Que era uma coisa que a família dele que tinha feito. Então voltou pro Brasil de fato pra ficar, né? Pra poder fazer negócios aqui. Na época que ele tava no Egito, pra voltar pro Brasil, né? Que ele foi, finalizou todo aquele relacionamento que ele tinha, ele ia voltar pro Brasil. Foi quase a mesma época que o Matt ia voltar pro Brasil, que o Matt ia vir pro Brasil também ficar comigo, né? Isso foi aqui em 2022, não, 2023. Essa época. E ele, antes de chegar no Brasil, já do Egito, falando comigo que ele ia começar um novo negócio. Porque teve isso, gente. Aquele negócio lá que ele fez faliu, deu errado. E tava escrito que ia dar errado, porque eu falava pra ele os erros que ele cometia. Eu falava que ele tava fazendo coisa errada, mas ele nunca me ouvia, ele não tava nem aí. Ele achava que ele sabia tudo, talvez machismo de não ouvir uma mulher, mas eu via que aquilo ali não ia dar certo. Realmente não deu. Deu tudo errado, por isso que quando ele tava aqui ainda no Brasil, ele pegou tudo que ainda tinha, assim, que sobrou, ele vendeu tudo pra outras pessoas e foi embora pro Egito. E eu achava até que ele não ia mais voltar, mas aí acabou que ele terminou o negócio dele lá. E quando ele tava pra voltar, ele falando comigo, tipo, agora eu vou começar um negócio novo. E me explicou o negócio, falou que era um negócio que ia ser totalmente diferente daquele, que ia dar muito certo, que ele queria que eu trabalhasse com ele, porque tinha uma grande chance. E nessa época, galera, eu tava na vibe de aprender dropshipping. Eu tava muito focada nisso. O Matt chegou no Brasil, a gente comprou um curso bem caro, que foi uma merda, inclusive, sobre dropshipping. A gente tava com esse foco de fazer isso juntos, eu e o Matt. Eu falei isso pra esse meu amigo, eu falei, olha, eu não quero trabalhar com isso. Mesma história, gente, eu não quero me envolver nesses negócios seus. Até porque, galera, esse outro negócio dele, né, que eu me esforcei junto com ele e tudo mais. Não tudo, tá, porque eu ajudei muito, mas teve gente que ajudou ele bem mais que eu até. E essas pessoas nunca foram recompensadas de nenhuma forma, né? Então, assim, eu não tinha interesse nenhum em ficar ali me doando ao máximo para aquele negócio dele, gravando vídeo, editando vídeo, tirando foto, para eu ganhar uma mixaria, porque inclusive ele pagava bem menos do que outros expositores de feira me pagavam. Então, às vezes, eu via que ele ficava meio chateado comigo, assim, que eu falava que não queria trabalhar com ele, mas surgia uma oportunidade de trabalhar numa feira perto da minha casa, de um outro expositor que me pagava bem mais que ele, e eu ia, gente. Pra ficar alguns dias eu ia, porque era bem melhor pra mim, sabe? E às vezes eu tava ali querendo fazer uma grana extra. E no caso dele, ele pagava menos. Enfim, era essa questão, né? Aí, eu falei pra ele que eu não queria trabalhar nesse negócio. Porém, o que aconteceu, galera? Quando ele chegou no Brasil, ele foi nessa loucura aí de começar esse negócio. A gente saiu juntos, né? Ele conheceu o Matt. Aconteceu aquela coisa toda. O Matt já tinha um pé atrás com ele desde que conheceu ele. Mas eu falava pra ele,
não, ele é meu amigo, ele é uma pessoa boa, ele precisa de ajuda, vamos ajudá-lo. Eu falava isso pro Matt. E dito e feito, ele começou esse novo negócio dele aí, que tem a ver com coisas do Egito, e a gente, igual idiota, foi ajudar ele. Então, teve um dia que ele ia fazer uma feira num lugar, num shopping. Cara, esse dia foi muito cansativo. Eu e o Matt, a gente saiu de casa, acho que umas 8 da noite, pra ir pra esse shopping. A gente ia virar a noite lá com ele, montando a feira dele, pra ganhar nada, tá? Ele não deu nada pra gente, era amizade mesmo. Então a gente foi, virou a noite. Quando foi umas 7 da manhã do outro dia, a gente voltou pra casa. O Matt, não, eu fiquei lá, aí o Matt foi em casa. Não. Eu e o Matt ficamos lá. Aí esse nosso amigo, quando deu umas 5 da manhã, ele foi em casa, tomou banho, isso aqui, voltou. Aí nisso que ele voltou, a gente foi embora pra casa, gente. Foi um dia muito cansativo. Pensa assim numa coisa louca, foi esse dia. O meu olho fechava assim, ó. Eu não estava mais aguentando ficar em pé esse dia, sabe? E a gente ficou lá, ajudou ele, não sei o que lá. E o pior pra mim é que nesse dia ele falou pra mim que ele ia sozinho montar essa feira, que não ia ter ninguém. Mas a verdade é que, sem ele saber, um amigo dele brotou lá pra ajudar ele. Esse amigo dele também era egípcio e particularmente era um cara que eu já conhecia antes, né? E que eu não gostava desse cara. Gente, eu não gostava dele. Porque assim, de vários egípcios, de vários árabes que eu conheci, eu não gostei de algumas particularidades deles, tá? Primeiro, eles fazem piadinhas muito desrespeitosas na sua frente. E quando você faz uma piada pesada de volta, eles não aguentam. Então, tipo assim, esse cara, outro cara também egípcio que eu conheci, eles faziam umas piadinhas muito pesadas e que eles não aguentavam o rojão de volta. E eu, quando eu faço piada pesada, eu faço, fi. Então eu fazia ele engolir de volta e ele ficava puto da vida comigo. Então assim, já tinha um certo climão entre eu e esse cara. Eu já não gostava muito dele. E ele brotou lá, só que eu falei assim, cara, eu tô na paz, tô aqui pra ajudar o meu amigo, então eu vou ficar na minha. Só que você acha que ele ficou na dele? Não ficou. Então ele começou a fazer piadinha comigo. E como ele sabia que era papum, o que ele começou a fazer? Começou a fazer piadinha com o Matt, com o meu marido. E o Matt, ele não é brasileiro, ele é dos Estados Unidos. Então assim, ele não estava preparado para aquele veneno todo que ele ia receber aquele dia, entendeu? Desse cara. Então o Matt ficou muito constrangido em diversos momentos. Ficou nervoso, ficou até sem saber o que falar em alguns momentos. Porque ele ficava, esse cara árabe, ele ficava igual uma criança provocando o Matt, falando umas bobeiras, sabe? E o Matt ficava até sem saber o que falar. Então às vezes o Matt falava umas coisas assim, meio infantis, tentando se defender. Parecia duas crianças brigando assim. Então eu cheguei pro Matt e falei, para, não dá corda e ignora ele. Então foi uma noite inteira assim, tensa, de desagradável. Uma noite desagradável. E o meu amigo, que eu esperava uma atitude dele, eu esperava que ele, tipo, desse uma segurada no amigo dele. Tipo, pô, dá uma segurada que eles são meus amigos, eles estão aqui pra me ajudar também. Não, ele não falava nada, ele não fazia nada. Ele só ficava rindo da situação, ou ficava na dele. E eu não gostei dessa atitude porque foi muita falta de respeito comigo e com meu marido, sabe? Enfim, esse dia eu já tava meio que por aqui. E um detalhe muito importante. Quando ele voltou pro Brasil e ele foi começar esse novo negócio dele aí, a minha família já estava morando lá em Portugal. Então a casa que minha mãe tem, numa cidade vizinha aqui da minha, estava vazia. E a minha mãe decidiu emprestar a casa pra ele morar. Emprestar, tipo, pode ficar lá na minha casa. Então ele chegou no Brasil. Eu fui lá na casa da minha mãe, dei uma limpeza na casa da minha mãe. Eu deixei comidinhas, umas coisinhas lá pra ele comer quando ele chegasse. Fui lá no dia anterior que ele ia chegar de noite. É uma outra cidade, entendeu? Então eu fui lá só pra deixar a chave lá pra ele. Ele chegou, não sei o que, ficou morando lá. Aí ele começou esse negócio, começou essa feira onde nós fomos lá pra montar. E aí começou, galera. Começou a feira
E adivinha, ele começou a me pedir pra ir ficar lá, pra ficar na feira. Por quê? No meu aniversário desse ano que eu digo, daquele ano, no dia do meu aniversário, ele veio me contar que ele ia fazer essa tal feira na qual nós fomos ajudar ele. E eu falei pra ele, porque na hora que ele me contou, eu já sabia porque ele tava me contando. Ele tava me contando porque ele queria que eu ficasse lá trabalhando nessa feira com ele. E na mesma hora eu falei assim pra ele: você já contratou alguém pra ficar nessa feira? Você já conhece alguém que vá lá de confiança pra poder ficar lá na sua feira pra você? Aí ele: não. Eu falei: é porque eu não vou. Você já sabe que eu não vou. Por que você tá me falando isso? Ele queria que eu ficasse. E eu já deixei claro pra ele que eu não ia. O Matt já estava no Brasil, o Matt tinha acabado de chegar, a gente tava aproveitando o tempo juntos, porque a gente ficou mais de um ano sem se ver, né? O Matt lá nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. Então a gente tava, tipo, no nosso momento, e ele querendo que eu fosse lá ficar trabalhando em feira pra ele, o dia inteiro em shopping, numa cidade que eu odeio, num lugar que eu odeio, num shopping que eu odeio. E eu falei pra ele: eu não vou trabalhar aí. Eu não vou ficar aí o dia inteiro em shopping trabalhando pra você. O valor de diária que você pode me pagar nesse shopping aí é muito baixo, não compensa pra mim, eu não vou. Gente, adivinha, a trouxa foi. Eu fui vários dias lá, gravei conteúdo com ele, editei, mandei pra ele, postei, fiz post pro Instagram dele. Teve um dia que ele me largou lá, galera, tipo assim, eu abri a feira e eu fiquei até muito tarde sozinha lá. Eu não fui nem no banheiro, pra vocês terem uma noção, porque lá é assim, é muito movimento, coisas expostas, então você pode ser roubada. E eu fiquei muitas horas sem sair dali, sem sair daquele quadrado, sem ir no banheiro, tudo porque ele não apareceu, tipo, ele não apareceu o dia inteiro. E quando ele chegou, esse dia que ele me largou lá, eu tinha um tal horário que eu ia sair, né? Mas ele chegou bem mais tarde do que esse horário. E o Matt já tinha até chegado lá, porque nesse dia o Matt foi lá pra me buscar. E o Matt ficou lá na feira comigo um tempão esperando ele chegar pra eu poder sair. E quando ele chegou, você pensa o quê? Que ele me pediu desculpa, falar pra eu ir embora? Não. Quando ele chegou, ele começou a me prender lá pra eu poder gravar uns vídeos pra ele no Instagram. Isso já ia dar umas 9 horas da noite, o shopping ia fechar. Eu não tinha comido nada o dia inteiro, eu tava morrendo de fome, eu não tinha nem ido no banheiro, eu tava lá desde de manhã. Ele em nenhum momento pensou assim: você tá com fome, vai lá comer, depois você faz. Não, ele quis me prender lá pra eu poder ficar gravando vídeo pra ele, dos produtos dele, pra postar no Instagram. Você pensa que ele me deu R$1 a mais por qualquer uma dessas coisas? Não. Você pensa que ele me pagou a mais porque eu fiquei quase 1 hora a mais do meu horário? Também não. Eu nem tava fazendo pelo dinheiro, gente, porque não ia fazer diferença pra mim, aquele dinheiro. Mas enfim, eu fui embora. O Matt já tava ficando muito chateado com essa situação. Falou que ele tava me usando, falou que eu tava sendo ingênua, falou que eu não via, mas que ele tava me manipulando, que ele não era meu amigo. Falou um monte pra mim. E galera, essa época eu não sei porquê, mas eu comecei a assistir o canal de uma mulher que chama Soraya Zayed. Eu não sei quem aqui conhece ela, eu acho ela maravilhosa. Ela é uma brasileira que mora no Egito. Ela mora no Egito, se eu não me engano, desde 2001, alguma coisa assim. Ela mora muitos anos no Egito, já faz mais que 20 anos. Eu não sei porque eu comecei a assistir o canal dela, porque eu não me interesso muito por Egito, não me interesso muito por essa cultura, apesar que eu respeito, acho muitas coisas legais, acho muita beleza, né, e tudo, mas não é uma coisa que eu pesquiso, né, mas apareceu pra mim e é interessante que eu gosto muito de ouvir ela falando, gosto muito da voz dela, dessa Soraya, então eu comecei a assistir muitos vídeos dela. E ela é casada com um egípcio, né? Ela já mora no Egito há muito tempo. E ela fala muito no canal dela da vida no Egito, dos costumes dos egípcios. E uma coisa que ela fala muito nos vídeos é que os egípcios, eles são manipuladores. E ela fala isso com todas as letras. Eles são manipuladores e eles vão até onde você permite que ele sabe? Até onde você dá o limite. Então se eles te usam, é porque você deixou eles te usarem. Eles são assim, então se você até falar assim: você tá me usando, eles vão falar pra você, tipo, eu não fiz nada que você não tivesse me dado a liberdade de fazer, né?
eu comecei a abrir muito os meus olhos pra muita coisa que ela falava que eu tava vivenciando ali com aquele amigo. Afinal, ele era de uma cultura muito diferente da minha e tinha coisas que eu não sabia muito lidar com ele, né? E eu comecei a abrir muito meus olhos, né, com esses vídeos dela e tudo mais. Galera, eu parei um pouquinho pra beber uma água, mas eu prometo que a história já tá acabando. Vamos lá, o que acontece? Olha só o que aconteceu. Eu parei de fazer essa feira lá com ele. Eu indiquei uma pessoa pra ele, que era uma pessoa que tinha trabalhado numa feira comigo. Eu vi que era uma menina séria e tal. Indiquei essa menina pra ele, falar com ela, pra que ela pudesse trabalhar lá nessa feira, porque ele não tinha ninguém pra trabalhar lá com ele. Essa menina começou a trabalhar pra ele. E aí, nisso a gente deu uma afastada, né? Porque ele tava lá no trabalho dele, eu tava vivendo minha vida com o Matt, mas a gente ainda era amigo, seguiu a vida. Galera, teve um certo dia que eu fui na casa da minha mãe. Essa casa que ele tava morando. Eu tinha que buscar umas coisas minhas lá. Foi eu e o Matt, né? Aí a gente foi, era noite. Eu cheguei lá na casa da minha mãe, né? Eu tenho a chave e tudo mais. Só que quando eu cheguei no portão, eu avisei pra ele que eu tava entrando, né? Em respeito a ele, que eu ia lá. Aí eu entrei. Minha mãe tem um quintal assim. Cheguei no quintal da minha mãe. Ele tava lá fora fumando, né? Me deu oi, não sei o que, deu oi pro Matt. Aí eu comecei a ouvir uma movimentação dentro da casa da minha mãe, sabe? Do quintal, assim, eu ouvindo, tipo, luz do banheiro ligando, coisa assim. Aí eu olhei pra ele e fiquei tipo, quem tá aí com você? Tipo, tem alguém aqui? E aí ele, meio risonhinho, assim, aí ele falou assim pra mim, minha esposa. E eu fiquei, tipo, dando umas risadas assim, fiquei, quem tá aí, né? Falei, quem é que tá aí? Pensei que poderia ser alguém que eu conhecia, que ele tava zoando. E ele continuou afirmando, minha esposa. Eu não entendi muito bem se era uma piada. Continuei falando com ele, falei, enfim, vim aqui pegar não sei o que. Perguntei como é que tava a feira, a gente ficou conversando. Aí, depois eu continuei ouvindo a movimentação e eu falei assim, quem tá aí? Fulano, quem tá aí? Me fala. Aí, ele falou, minha esposa. Eu casei, não sei o que. E eu fiquei assim, que? Você casou? Não sabia nem que você tava namorando. Como assim você casou? Aí a gente foi pra cozinha, conversando ali. E ele me falou, né, com um sorriso assim nos lábios, falando pra mim que casou, conheceu uma pessoa, casou. Gente, isso tudo não passou tipo assim, um mês. Essa história toda que eu contei pra vocês desde o momento que eu parei de trabalhar na feira dele, um mês se passou. Um mês. E aí, eu fiquei assim pra ele, não, como assim? É sua esposa? Né? Que isso? Aí ele falou por cima assim, a gente se casou na mesquita, não sei o que, ela é minha esposa. Aí eu fiquei assim, tá bom. Aí ela passava, tipo, da cozinha da minha mãe, tem a sala, assim, né? E ela passava do banheiro pro quarto, então ela passava pela cozinha, que era na frente ela passava pela sala, que era de frente pra cozinha. Então eu via ela passando muito rápido, assim, e eu falei assim pra ele. Aí eles se comunicavam enquanto a gente tava, assim, um de frente pro outro. Tipo, ele botava a cabeça assim e falava alguma coisa com ela. Aí ele falava assim pra mim, ela já vai vir aqui já. Eu falei, tá bom. E foi passando o tempo, a gente foi conversando sobre outras coisas. E a menina não aparecia ali, né, e ficava passando. Aí teve uma hora que ela passou. Aí eu falei bem alto assim, vem cá, ela não vai vir aqui não? Pra eu conhecer ela? Aí acho que ela ouviu. Aí ele ficou assim, não, ela vai vir. Aí tá, gente, aí veio a menina. Aí veio ela, oi, não sei o que. Aí eu falei com ela, oi, tudo bem? Prazer, como é seu nome? Aí a gente conversou ali por uns 5 minutinhos, né?
não me lembro se eles contaram muito como eles se conheceram e tudo mais, mas eu já nem quis saber, sabe? Porque eu olhei ali pra ela e já vi que não ia dar certo. Gente, desculpa, mas assim, porque eu tô falando isso? Porque ele já tinha se relacionado com outra pessoa que, enfim, ele julgava coisas na pessoa, tipo assim, a pessoa ser tatuada e a menina era toda tatuada. Coisas que não batem com a religião dele e que ele não tinha aceitado em outra pessoa. Então, por que ele aceitaria nessa pessoa, né? Então, assim, eu olhei pra menina, dei uma julgada sim, porque eu não entendi nada, esse relacionamento muito aleatório, né? E eu, como uma pessoa que era amiga dele, queria o bem dele, eu sabia que aquele casamento ali era uma coisa super aleatória que ele tinha brotado com aquilo, sabe? Não fazia sentido nenhum. Ele não conhecia essa menina direito, ele mal conheceu ela e ele já casou com ela. E detalhe, ele não conheceu ela antes, né, nessa época que eu ainda tava trabalhando com ele, não. Porque a menina que foi trabalhar com ele depois, que eu indiquei, ela acabou me contando sobre, né, ela que veio me contar até, que a história deles, né, que ele conheceu ela numa feira também, enfim. Então ele, assim, ele tinha acabado de conhecer ela de fato e casou com ela. Então eu achei aquilo super aleatório, mas o que rolou, gente? Depois desse tal casamento dele aí, ele mudou da água pro vinho comigo, no sentido de que, não que ele passou a me tratar mal, mas ele, tipo assim, ele já não falava comigo, ele cagava pra mim, basicamente, né? Era como se a gente já não fosse mais amigo. Eu super entendo que ele, sendo uma pessoa casada, até essa menina me conhecer e tal, saber que não tinha nada entre a gente, ela poderia ter ciúme, ela poderia não gostar, eu super entendo, mas assim, da mesma forma que o Matt, o meu marido, sabia que ele era só um amigo e que realmente não tinha nada, que nossa relação sempre foi somente de amizade, e que o Matt entendia que a gente se falava, que eu trabalhava com ele. Da mesma forma, eu acho que a esposa dele também tinha que ter esse contato comigo pra ela também me conhecer e não ter problemas comigo. Mas o que aconteceu foi que ele simplesmente se afastou de mim, né? Diferente de mim, que quando estabeleci um relacionamento mais sério com o Matt, de morar com ele e tal, eu não parei de falar com ele. Eu não deixei de responder ele, nem muito menos de ajudar ele. Pelo contrário, eu coloquei o meu marido nessa junto comigo de ajudar o meu amigo. Então, ele não. Ele assim, ó, cagou pra mim, fingiu que eu nunca existi na vida dele com esse casamento com essa menina aí. Aí o tempo foi passando, até que antes, né, dele estar com essa menina, eu já tinha ido na casa da minha mãe algumas vezes e eu via que a casa da minha mãe tava um lixo. Ele era extremamente porco. E ele não sabia fazer nada. Sabe o que é nada? Ele não sabia fazer comida, ele não sabia limpar, ele não sabia fazer nada, gente, né? A mãe dele que sempre fez tudo pra ele. Então, a casa da minha mãe tava virando um lixão. Teve um momento lá na casa da minha mãe, até antes dele casar com essa menina, né, que tava ele, a minha irmã, o namorado da minha irmã da época, o Matt, tava todo mundo lá reunido, comendo, e eu via o quanto que a casa estava um lixo, né, e eu falei isso lá no dia, que a casa estava suja, que a casa precisava de limpeza. Minha irmã concordou comigo, o namorado da minha irmã concordou comigo, né, e tudo isso estava sendo passado pra minha mãe. A sua casa tá um lixo, isso e aquilo, né, pra que ele pudesse cuidar. Então, galera, o que aconteceu? Depois dessa história aí de que ele tinha casado, isso chegou até a minha mãe, né? Eu não lembro agora se... Eu não lembro, alguém contou, tá? Não foi eu, não. Porque alguém contou pra minha mãe que ele tinha casado. Se eu não me engano, foi ele mesmo. Eu não lembro agora. Porque no dia que eu cheguei lá na casa da minha mãe, que ele tava com essa pessoa lá que eu nunca tinha visto na minha vida, na hora que eu perguntei assim, tem alguém com você? Ele falou que era a mulher dele. Ele falou assim, mas não se preocupa porque a sua mãe já sabe de tudo, que não sei o que, porque ele achou que eu tava julgando ele por ter levado alguém pra casa da minha mãe, mas é que eu não sabia mesmo quem era, sabe?
Não era isso que eu tava julgando ele, não. Mas enfim, isso depois chegou até a minha mãe. Só que a minha mãe veio conversar comigo e falou que ele não tinha contado pra ela, não, que ele tava levando gente pra casa dela. E assim, gente, por que isso é tão importante? Porque quando a minha mãe foi embora pra Portugal, a casa da minha mãe ficou com todas as coisas da minha mãe, sabe? Ficou com coisas pessoais, roupa, sapato, lembranças, documentos. Meu quarto era cheio das minhas coisas e ele ficou dormindo no quarto que era o meu quarto. Então, vira e mexe, eu ia lá pegar uma coisa nova minha. Tanto é que hoje em dia, a última vez que eu fui lá na casa da minha mãe, eu tentei achar coisas minhas que eu não consegui achar de jeito nenhum. Tem coisas minhas que eu simplesmente perdi, eu não sei onde foi parar. Então, assim, era uma pessoa estranha, né, que ele tava colocando dentro da casa da minha mãe e que ele nem avisou, sabe? Então é uma falta de respeito. E a minha mãe veio me dizer que não, que nessa época que ele falou pra mim, porque eu falei assim, ele disse que já tinha te avisado, né, que tava levando uma pessoa. E minha mãe falou, não, ele não me avisou nada. E eu falei pra ela, mãe, fala com ele pra pagar uma pessoa pra limpar a casa, porque a casa tá muito suja, não sei o que e tal. E nessa época minha mãe tava pensando em alugar a casa dela. E eu falei, mãe, você precisa alugar a casa, porque se ele continuar lá dessa forma, sua casa só vai se deteriorar cada vez mais, porque ele não está cuidando da sua casa, ele não está limpando sua casa. Nessa época, galera, ele já estava extremamente estranho comigo, assim, extremamente estranho comigo. Ele já falava comigo num tom estranho, ele, sabe, era como se a gente nem fosse amigo, como se a gente nem se conhecesse direito. Detalhe também que ele casou e tudo mais, ele não me contou nada, assim, eu como amiga dele, né, que tava sempre próxima ali, ele não me contou que ele tinha conhecido alguém, ele não me contou que ele ia casar, ele nem fez questão de que eu conhecesse a esposa dele, né, porque eu conheci ela por uma coincidência, porque eu fui na casa da minha mãe num dia que ela tava lá, mas ele também não ia apresentar ela pra mim, então tipo assim, né, cagando pra mim. Aí eu não tô me recordando ao certo cada acontecimento, gente, mas eu lembro que teve um momento que a minha mãe falou pra ele, pediu pra ele sair da casa dela, porque ele não tava cuidando da casa dela, a casa dela tava podre. Então ele pediu pra ele sair da casa dela, né, deu um tempo pra ele, claro, e pediu pra ele pagar uma pessoa pra poder limpar a casa. E ele era muito assim, gente, sabe, um adulto que não é funcional. Então ele falava assim, tá bom, vê alguém aí pra limpar que eu pago. Só que minha mãe tava lá em Portugal, minha mãe queria que ele achasse uma pessoa, limpasse a casa dela e acabou, entende? Até porque ele nunca pagou nenhum aluguel, nunca pagou nada pra poder ficar lá. E ele ficou muito tempo lá, ele usou a casa da minha mãe de depósito. Em virtude de tudo aquilo, eu achei uma pessoa que poderia limpar a casa. Aí a pessoa depois não pôde mais. Acabou que no final das contas, quem foi limpar a casa foi eu. Eu falei pra minha mãe, mãe, se você quiser eu limpo, eu vou lá, eu limpo. E aí eu fui, galera. E quando eu cheguei lá, na casa, a casa da minha mãe tava um lixo, tá? E eu fui ficando chocada com as coisas que eu estava vendo. Porque primeiro que eu entrei, logo no quintal da minha mãe tinha um tanque, assim, duplo, né, de dois tanques, assim. E uma das torneiras da minha mãe estavam quebradas. Tipo, como se ele foi abrir e quebrou. Tava assim. Ele nunca avisou pra gente, nem pra mim, nem pra minha mãe, nem pra ninguém, que quebrou a torneira. Beleza. Aí eu entrei na cozinha da minha mãe, o fogão da minha mãe tava num estado que eu nunca vi o fogão da minha mãe daquele jeito na vida. Tinha crostas de sujeira, de gordura, que não saíam por nada, que eu tive que esfregar, tive que danificar o fogão da minha mãe pra conseguir tirar aquela crosta de gordura. O chão da minha mãe gente, eu não tenho palavras pra dizer. Eu até nessa época gravei vídeo da casa, devo até ter aí no Google Fotos, e se eu achar até ponho aí pra vocês terem uma noção. Eu fiquei muito chocada com tudo que eu vi. E minha mãe avisou pra ele
que uma pessoa ia limpar. Não avisou que era eu, né? Porque a princípio não ia ser eu. Mas aí a minha mãe avisou assim pra ele: amanhã a pessoa vai lá limpar. Aí ele falou: tudo bem. Quando eu cheguei lá e tava toda aquela situação, eu fui começar a limpeza e quando eu abri as torneiras não saía água. Aí que eu fui entender que o que ele fez? Quando ele quebrou a torneira lá do tanque da minha mãe, começa a sair água, né, sem parar. Então o que ele fez? Ele fechou os registros da casa, então parou de subir água pra caixa d'água da minha mãe. Ele foi usando a água, né, foi tomando banho, foi fazendo as coisas, até que a água da caixa da minha mãe acabou. E ele nunca avisou pra gente que não tinha água na caixa, nem avisou que ele quebrou a torneira, não avisou nada. Então eu cheguei lá, eu saí da minha cidade, fui pra outra cidade, que é a casa da minha mãe, pra poder limpar a casa. E cheguei lá, não tinha água. Agora você imagina se é realmente uma faxineira que se deslocou pra ir lá, né? Cheguei lá, não tinha água, eu me emputeci. Falei pra minha mãe tudo o que tinha acontecido, mostrei foto, tudo, da nojeira que ele transformou a casa da minha mãe. No dia seguinte, eu fui lá de novo, que eu liguei os registros, né? Deixei a água subir. Detalhe que ele ainda fechou o registro errado, porque ele nem precisava fechar o que ele fechou, mas enfim. Eu liguei, começou a cair água na caixa, eu fui embora. No outro dia eu fui lá de novo pra poder limpar. E era assim, gente, cada coisa que eu metia a minha mão, eu ficava com mais raiva. Cada nova sujeira que eu via, eu ficava mais emputecida. Do desleixo, da falta de respeito que ele teve pela casa da minha mãe, sabe? Tipo assim, minha mãe é uma pessoa que quando conheceu ele, quando ele trabalhava comigo, a minha família acolheu ele muito. Minha família amou ele. Ele almoçava na nossa casa, tipo, a minha família amava ele. Ele ganhou o respeito da minha família, ganhou o carinho, a admiração. E minha mãe simplesmente abriu as portas da casa dela, com tudo dela, com os documentos dela, com as coisas pessoais, pra ele poder ficar lá, pra ele poder morar, né? Uma pessoa que nem é brasileira, uma pessoa que saiu lá do Egito. Ter uma família que abra os braços assim pra você, deixa você morar de graça na casa da pessoa. O mínimo que você pode fazer pra você mostrar o seu respeito é você cuidar da casa da pessoa, sabe? E ele cagou, ele literalmente usou a casa da minha mãe e largou tudo daquele jeito. Então, gente, quando eu estava limpando aquela casa, eu fiquei com tanta raiva que eu fui e mandei umas mensagens pra ele, né? Eu falei pra ele sobre a torneira que ele quebrou, que ele não avisou pra gente e tudo mais. E ele já estava estranho comigo desde que ele casou com essa menina. E também começou a me dar frias respostas assim no WhatsApp, que eu não tinha nada a ver com isso, que a dona da casa era a minha mãe, que tudo ele tratou com a minha mãe, não comigo. Então que eu não tinha que me meter, olha só. Aí, gente, quando ele falou isso pra mim, aí eu comecei a mandar um monte de áudio e eu esculachei com ele. Eu falei que ele era um ingrato, eu falei que ele era um cara de pau, que ele era um porco, que ele não limpava nada, que ele não sabia fazer nada dentro de uma casa, que ele é muito desrespeitoso, que não importa que ele tratou tudo com a minha mãe, não, porque aquela casa, primeiro, que quem vai herdar aquela casa sou eu morei a vida inteira naquela casa, o quarto onde ele dormiu era o meu quarto. Se eu quisesse falar pra minha mãe assim, mãe, eu não quero que ele durma lá porque tem minhas coisas lá, eu não quero, minha mãe não ia deixar ele ficar lá. Então, se qualquer BO que acontecesse na casa, quem ia ter que resolver era eu, porque a minha mãe tava lá em Portugal, eu era a única filha da minha mãe aqui, porque minha irmã já tinha ido também pra Portugal. Eu era a única pessoa aqui no Brasil que poderia resolver qualquer BO da casa que ele arrumasse, assim como eu fui lá resolver. E até quando ele foi pra lá, pra casa da minha mãe, quem recebeu ele lá, quem colocou comida lá pra ele, quem levou a chave pra ele foi eu também. Porque se não tivesse eu, como que ele ia pegar aquela chave? Entende? Então, assim, uma ingratidão absurda falando que eu não tinha que me meter porque eu não tinha nada a ver com isso. Mas na hora que eu fui levar lá a chave pra ele chegar na casa, eu tinha a ver com isso, né? Na hora que ele precisava de qualquer coisa, ele sabia que ele podia contar comigo, né? Então achei uma falta de respeito, gente. Eu mandei vários áudios pra ele, falei que desde que ele tá com esse novo casamento, que só porque ele conheceu uma menina aleatória aí que ele nem conhece, ele casou, ele não fala mais direito comigo, que ele tá desrespeitoso comigo.
falei tudo, lavei minha alma, sabe? Falei tudo que eu queria falar. Aí ele ficou estressadinho também, falou umas coisas lá de volta pra mim. E eu mandei ele a merda. Falei, quer saber? Vai pra merda. Falei, gente, lavei minha alma. Porque é uma pessoa que você ajuda, é trouxa, é idiota, faz pela pessoa. E a pessoa casa do nada, não te fala. Sendo que, né, não, porque você é minha amiga e tal. Casa, não te fala nada, muda da água pro vinho com você. Vai na casa da sua mãe. Destrói coisas, quebra coisas, suja tudo, deixa tudo um lixo e ainda acha que tá no direito. Minha mãe ficou muito irritada com ele também, foi conversar com ele e ele gritou com a minha mãe, tá? Falou muito grosso com a minha mãe, gritou com a minha mãe, que minha mãe falou, olha só, você não grita comigo, você me respeita. Aí depois ele até pediu perdão à minha mãe por ter gritado com a minha mãe. E enfim, galera, eu cortei totalmente os meus laços com ele ali naquela briga, né, que eu mandei ele ir pra merda. Ele ficou muito puto que eu mandei ele ir pra merda, tanto que ele foi falar pra minha mãe que a sua filha é muito mal educada, que ela me mandou ir pra merda, não sei o que. Não me arrependo, mandaria de novo, até mandaria mais coisas, porque gente sem noção tem que ouvir essas coisas, sabe? E eu lavei a minha alma com tudo que eu falei pra ele, porque ele me manipulou, essa é a verdade, gente. Ele me manipulou muito pra eu fazer as vontades dele, pra eu fazer o que era conveniente pra ele, pra eu ajudar ele, assim como ele fez com outras pessoas. E detalhe, que lá no passado, quando eu conheci ele, que o patrão dele fazia ele de escravo, ele começou a fazer os trabalhadores que trabalhavam pra ele nesse negócio também de escravos igual. E depois até a menina que eu indiquei pra trabalhar com ele veio me contar umas coisas também que ele fez com ela, coisas que ela tava passando lá e que ela decidiu sair, né? Falou pra mim que aquele relacionamento dele com aquela menina também não ia dar certo, porque a menina era uma interesseira, e falou coisas da menina também. E eu já me imaginava, né? Porque, gente, eu sinto muita vibe da pessoa, incrível, eu olho e eu já sei. E eu senti tudo isso também, e de fato eu soube que eles não estão mais juntos, que eles divorciaram. E, galera, é uma pessoa que eu sei que tem um coração bom, eu não desejo nada de ruim pra ele, mas eu vou te falar, é muito complicado lidar com árabe, meu Deus do céu. Então, fiquei muito chateada, muito puta naquele dia, sabe? Mas depois que eu lavei minha alma, fiquei de boa. Gente, é assim que eu vou encerrar esse vídeo gigante. Eu não sei se eu divido ele em duas partes, não sei ainda o que eu vou fazer, se eu solto ele gigante assim pra vocês. Mas espero muito que vocês tenham gostado dessa história aí, né? Que tenha servido como entretenimento pra vocês, essa história. Eu nunca contei essa história pra ninguém, assim, né? Além de quem já sabe, né? Os envolvidos. E só vim contar mesmo pra engajamento, né, pra, enfim, não engajamento, mas pra eu contar uma história, né, da minha vida pra vocês. Mas é isso, galera. Se você gostou, deixa seu like. E eu sempre fico curiosa quando eu posto um vídeo desse tamanho pra saber quem chegou até o final. Então, se você chegou, comenta a hashtag cheguei até o fim pra eu saber. Que tô de olho nos comentários. Beijo, se cuida.